Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, estratégias de como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em até 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e também o criador do método da mecânica da mente que tem ajudado donos de oficina mecânica a mudar os seus resultados, né? Então, muito feliz por isso, porque muitas coisas têm acontecido, né? A gente tem entendido que a nossa missão está sendo cumprida, né? Mesmo que seja ali a passo de formiguinha, porque é muito difícil ir contra o sistema, né? Que já vem há anos dominando aí o setor da reparação automotiva, né? A gente tem, né, um ambiente não muito aí favorável para você mudar a mentalidade e entender a importância, né, de que você, dono de oficina, é o pilar central para grandes mudanças, para que os resultados, né, de hoje, de amanhã, seja diferente aí, realmente. Mas eu fico muito feliz por isso, que aqueles que têm entendido aí, a gente tem contribuído na vida deles aí, certo? É isso aí. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de uma coisa bem legal. Será que quando o cliente fala que está caro, será que realmente ele está falando isso? Será que realmente está caro? E eu vou só explicar um pouquinho, antes da gente começar, Dudu, explicar mais tecnicamente. Quando o cliente fala que está caro, nem sempre é só o dinheiro que ele não tem. Muitas vezes é a forma mais fácil dele, vou usar o termo aqui, desculpa, é uma desculpa que ele usa, que ele está querendo encobrir alguma coisa que realmente está protegendo ele, que é o real sentimento dele, que a gente chama isso de objeção. Ele não quer falar o que realmente aconteceu. Então, Du, quando o cliente fala que está caro, e 99%, eu estudei um pouquinho ontem, fui dar uma olhada e tenho, numa média que eu fiz aqui ponderada, 99% das vezes as pessoas usam a primeira desculpa, que é a primeira objeção, que fala que está caro. Isso acontece porque houve a objeção, só que ele viu, né, o cliente viu uma objeção, só que ele não quer falar, porque às vezes fica meio sem jeito, mas, assim, o dono de oficina precisa descobrir isso. E o que eu queria pedir para você começar explicando para os donos de oficina que estão acompanhando a gente aqui hoje é, explica primeiro num contexto geral, né, entra um pouquinho mais a fundo primeiro o que é a objeção. Mas só explicar assim, igual eu falei, quais são os termos conhecidos popularmente? O que é uma objeção em si? Que aí daqui a pouco a gente já fala do como contornar ela e que isso pode ajudar na oficina mecânica a aumentar o lucro e a organização dela. Muito bem, então vamos lá, vamos partir do princípio que é sempre muito interessante. Vale a pena ressaltar que, por isso que eu falei, né? O ambiente da oficina mecânica ela tem mudado ao longo dos anos. E quem quer ter uma oficina realmente do amanhã precisa entender que essas coisas mudaram, principalmente depois da pandemia, acelerou ainda mais o processo de mudança. Então, novos termos têm surgido aí no meio de vários ambientes, né? Empresas. Vamos falar, vamos colocar a oficina como uma empresa, porque é uma empresa. Né? Você tem que entender isso daí. Inclusive ontem, né? Estava até assistindo ali uma live ali na hora do almoço do amigo aí do Sandro, né? E ele estava falando justamente pontos que você vê ainda ainda é uma luta dentro da oficina mecânica para muitos donos de oficina entender que é o seguinte: a oficina é uma empresa, somos sérios, somos dedicados, a gente tem estudado muito. Mas a gente também não pode esquecer que somos vendedores, tá? Nós somos vendedores. Como assim, Eduardo? Eu sou mecânico, não sou vendedor. Não, você é vendedor sim, tá? Você é um vendedor de serviço, né, de reparos automotivos. É um vendedor. E aí, simplesmente você precisa vender o seu serviço. Quando o cliente chega lá para falar com você e que pergunta, né, a respeito de um valor de um serviço, ali a função do vendedor é passar o valor daquele serviço, né? Mas aí é aonde você faz. Você vai ser querer ser um vendedor comum
ou que eu chamo de tirador de pedido, né? Mas vamos voltar um pouco para a gente não se perder muito no meio do caminho. Vamos voltar para a questão do quê? Dos termos, né? Então a gente tem muito termo aí novo, né? Por exemplo, que vem invadindo, né? O mercado aí, por exemplo, você tem que dar um retorno, ou o cliente dá um retorno para você, né? Feedback, que bonito, né, a palavra. Então, assim, isso daí, feedback, ele não é só negativo, né? Muita gente, quando fala assim, feedback, é a comida de rato. Não, não é comida de rato. Né? Outro termo aí, geralmente que surge muito em vendas, e assim, acontece muito dentro de muitas oficinas, mas não sabemos como lidar com isso. Por isso que eu comentei que existe um sistema antigo que ainda tenta durar nos dias de hoje, mas já não serve mais, tá? Então, o que que acontece? Quando o cliente, né, ele chega ali e você passa uma estimativa de valor, um orçamento para ele, e ele fala justamente isso que o William falou, que é o quê? O tá caro. Ah, não, não sei o quê. Isso daí, né, no termo, o termo ali em vendas, se chama o quê? Objeções. O que que é a objeção? É um obstáculo, né, que o cliente colocou ali para impedir que aconteça a venda. Então, assim, você vai ver atrás desse obstáculo o que é que tem que impede o cliente de fechar a venda com você, né? Sistema antigo, sistema antigo como funcionava. E eu vi isso diversas vezes onde eu trabalhei, né? Trabalhava numa oficina lá, o japonês, muito antigo, tradicional. Aí o cliente pediu um orçamento, ele passou, aí o cara falou, nossa, meu, tá caro ali no Zezinho dali, da esquina ali, tá mais barato. Aí ele fala assim, Eduardo, baixa o capô dessa porcaria aí, põe essa merda fora lá, vai lá fazer no Zezinho. Aí o cara, não, mas peraí, não sei o que, eu não quero saber. Eu falei, peraí, entrava no meio, né? Eu falei, calma, calma, né? Que tá, né? Vamos ajudar. Aí pegava, negociava ali, aí o cliente, né, deixava o carro. Então isso era uma objeção. Só que a objeção para o dono da oficina, quando o cliente fala que está caro, ou quando ele viu que a peça na internet é mais barata, quando ele começa a trazer essas objeções, aciona um gatilho, né, do homem primata, né, dono de oficina lá de trás, que é como se fosse uma ofensa. E isso nada mais é do que um algo mais comum que existe no ambiente de vendas, né? A informação tão demasiada que temos hoje causa no cliente, de uma certa forma, um poder que ele, com certa facilidade, ele coloca a objeção na frente. Mas você, dono de oficina, que está aí ou nos assistindo ou consumindo esse tipo de conteúdo, vocês vão entender que se você entender isso, você não vai gastar energia, você não vai ficar chateado e assim os resultados vão ser muito melhores, certo, William? Deu para entender aí, William? Fui claro? Alto claro? Sim, senhor. Então, uma objeção é aquela barreira que ele está ali por trás, alguma coisa, só que às vezes ele não quer expor por algum motivo, e o trabalho do dono da oficina é descobrir isso, né? Cada pessoa vai ter uma reação mediante a uma situação. Como a gente falou, né, do perfil comportamental, cada pessoa tem um jeito. Por exemplo, eu, né, dominante, né? Roberta, estável, né? O estável, ele vai ter uma maneira, né, de reação quando vê um preço, né? Então, assim, tem muitas coisas aí, assim, só para entender. Cada pessoa, ele vai agir de uma forma. Se você perceber isso, você vai lá e contorna essa objeção para você atingir. Vamos já entrar num pontinho mais a fundo aí? Você quer fazer mais uma pergunta? Só queria saber, existem tipos de objeções do tipo, o que, por exemplo, que eu posso dizer assim, existem objeções que tá em todo tipo de mercado e tem objeção que é tipo específica só para o mundo da reparação automotiva? Bom, William, na verdade, assim, a gente existem, né, formas, termos, né, dentro das objeções, porém, né, eu acho muito interessante a gente primeiro familiarizar o dono da oficina com o termo objeção,
né? Se for analisar baseado em cima da sua pergunta, acho que a objeção maior que se ouve dentro da oficina é o tá caro, né? Eu acho que esse daí, assim, mas o tá caro, ele está envolvido atrás do que? Atrás de uma série, né, da cultura do brasileiro, né? Então, assim, você vê claramente que isso, assim, é a primeira coisa que vem à mente. E a outra, né, é a mentira. É mentir. Tipo, eu não quero fazer o serviço com tal pessoa por um determinado motivo, eu vou mentir, né? Então, aí é onde você consegue trabalhar. Quando você entende acerca da objeção, quando você entende isso, por exemplo, se você percebeu que o cliente, né, é um cliente em potencial, é por isso que eu falei que você já pode, de uma certa forma, amenizar aí a questão da sua energia. Se você percebe que é um cliente em potencial, você vai cercar ele para tentar, através de perguntas, para tentar entender o que é que está por trás dessa objeção, por trás do tá caro, por trás do porquê que a pessoa não vai. Então, se você vê que é um cliente potencial, vai valer muito a pena você contornar a objeção para você ter esse cliente. Agora, se for um cliente que ele simplesmente, né, não é um cliente em potencial, aí não vale a pena você investir sua energia, conhecimento, dedicação para contornar. Vamos lá, vamos ouvir da seguinte maneira: como a gente vai saber quando é um cliente em potencial ou não, né? Acho que é um fator muito importante. Como? Busca pelo conhecimento. É o primeiro passo, né? Entender que, mediante ao mercado que a gente vive hoje, que nós vivemos hoje, né? Aí pela enorme concorrência, pela enorme quantidade, né, de oficinas, apesar que assim, eu falei concorrência, mas eu vejo que tem mercado para todo mundo, tranquilamente. Não vejo, né, os amigos aqui, vizinhos, donos de oficina como concorrente, né? Eu vejo mais pelo lado dos parceiros, porque assim, graças a Deus, todos aqui têm o seu serviço que vai diferenciar, né? Ai, que legal, Shirley. E assim, todo mundo pode se ajudar, né? Então, assim, por exemplo, que nem no caso, eu vou citar classicamente uma situação que um dono de oficina que participa da mecânica da mente, ele surgiu uma situação inusitada dentro da oficina dele e ele mandou um áudio para mim falando: Eduardo, preciso da sua ajuda. Aconteceu uma situação assim, assim, assado. Eu vou enviar os áudios que o cliente mandou e aí você me ajuda? Que eu, assim, eu fiquei meio perdido aqui. Eu falei, tudo bem, mandou. Então, assim, quando você começa a estudar, por isso que eu falei, a busca pelo conhecimento não pode ser só na parte técnica, você tem que entender um pouquinho de pessoas. E ali eu já percebi que no tom da voz do cliente, né, do que estava ali negociando ali um diagnóstico na oficina, deu para perceber claramente que ele é uma pessoa que não valoriza o serviço dos outros, né? É uma pessoa que ele só está única e exclusivamente olhando o próprio umbigo. Pouco importa se as pessoas estão investindo tempo ou não, ele quer saber que ele quer o resultado dele ali, não quer pagar por aquilo, para poder cobrar outra pessoa para tirar a vantagem de outra pessoa. Aí eu falei, simples, pelo tom da voz, pela maneira como ele falou, vale a pena investir tempo, energia para você tentar contornar essa objeção, esse obstáculo que surgiu. Vale a pena? Não vai valer. Você vai gastar energia. É você querer empurrar um muro, né? Que está ali muito bem feito, firmado com a sua, né, as suas colunas, a sua estrutura, você não vai conseguir, só vai gastar energia e não vai conseguir. Então ali simplesmente como diz o Caio Carneiro, né? É o amor ao próximo. Né? O que é o amor ao próximo? Nesse caso, já percebeu claramente que não vai valer investir a energia, então, próximo cliente, amor ao próximo, próximo cliente, que vai, assim, de uma certa forma, querer ser cuidado por você, dono de oficina, que vai querer valorizar o seu serviço. Essa é uma objeção que não vale a pena gastar energia. Agora, um cliente em potencial, que aí vale a pena você gastar energia, é o que? Você, por exemplo, você pega um cliente que recentemente acabou a garantia
né, dele na concessionária. Eu estou citando um exemplo aqui, não é fictício, é real, que aconteceu essa semana aqui na Tagma de uma HRV, uma cliente que fez ali até os 80 mil, fez as revisões na concessionária, cumpriu o prazo, né, ali de garantia e tudo mais, e ela não trouxe mais porque ela considerou que não havia mais a necessidade, que a concessionária já estava cobrando um certo valor aí dela, do qual ela considera alto. E aí trouxe até a Tagma, a gente fez o checklist, tudo bonitinho, documentado, foto, vídeo comparativo e tudo mais, e enviamos para ela, e ela vê, nossa, Eduardo, o seu orçamento está muito mais caro que o da concessionária. Aí, ó, surgiu um negócio. Primeiro impacto, quando o cliente fala isso, parece tipo, oh, meu Deus do céu. Mas aí, quando você tem o conhecimento, quando você entende de pessoas, quando você está preparado para isso, porque isso é uma tendência, né? Daqui para frente, aí, como você está preparado, o que que eu fiz? Eu falei, tudo bem. O que que você entendeu como se fosse o mais caro, né? Muito mais caro. Eu estou entendendo que, assim, o que eu passei para você, eu estou com o carro aqui na oficina, né? Eu tenho o relatório, tudo certinho, que eu passei para você. Agora, sim, eu fiz cotação de peças também na concessionária para poder passar, porque tem algumas coisas aqui da linha Honda que você vai ter que utilizar o original e eu comprei. Então, eu tenho a questão dos valores, então eu sei que o que eu estou oferecendo para você manter o seu carro em ordem, está dentro do valor justo, né, do que precisa ser feito. E ela falou, mas eu tô com o orçamento deles aqui, eu vou até te enviar. Eu falei, por favor, me envia e aí a gente vai fazer um comparativo. Só que antes dela enviar, ela falou, não, mas aqui realmente o seu tem mais itens, eu acho que o seu tá mais completo. Aí já começou a amolecer e eu tomando muito cuidado, porque no momento, né, como a Shirley colocou aqui, né, um momento tenso, eu não poderia jamais, de uma certa forma, atacar a cliente. Para quê? Para que ela também, de uma certa forma, ela se sentisse ofendida. Esse é uma das coisas que o dono de oficina tem que estar muito atento na hora que acontecer ali a objeção, né, o obstáculo. Você não ofender o cliente. Você tentar, da melhor maneira possível, contornar isso e trazer à luz para ele certinho o porquê que está acontecendo aqui. Aí, na hora, ela já viu. Aí eu expliquei, olha, como eu estou com o carro, eu estou vendo aqui que precisa trocar a pastilha de freio, o disco não precisa, o fluido de freio está muito sujo, só que nesse orçamento que você recebeu da concessionária, não tem a parte do freio. Vamos fazer assim, eu passo para você pontuado, manda para a concessionária, vê quanto vai ficar esse serviço aqui, fazendo um favor. Aí ela falou, ah, tudo bem. Aí nisso, né, eu fui comentando com ela e tal, e ali ela foi amolecendo, ela foi entendendo, a gente entrou num ponto de negociação ali, e graças a Deus ela fechou o serviço, né? Ela fechou aí a estimativa, inclusive daqui a pouco eu já vou entregar esse carro para ela. Mas assim, a primeiro momento, se a gente utilizasse a cultura antiga da oficina, né, eu tinha perdido um cliente potencial. Como eu sei que ela é um cliente potencial? Ela veio por indicação de uma empresa do qual eu atendo praticamente um terço dos colaboradores. E é uma empresa excelente, do qual todos têm carros muito bons. Né? São os clientes premium ali, não é só o carro que é bom, eles são bons. Então, assim, um indica o outro, indica o outro. Então, se eu perdesse aquela oportunidade, eu estava perdendo, né, uma chance de continuar, de uma certa forma, entrando cada vez mais. Porque o meu propósito é atingir o dono da empresa, né, para cuidar dos carros dele. Vai, fala um negócio aí, William. Vou só pedir um favorzinho aqui pro guardião aqui. Vai falando Tá aí. bom. O, quanto aqui, que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Opa, peraí que eu esqueci de voltar no YouTube, gente. Aí, tá. Quanto tudo não volta, o que eu ia falar é o seguinte. Vocês entendem a importância de entender o real motivo do que está caro. Ah, mas o cliente vai embora, igual no exemplo que ele estava falando, o cliente poderia ter ido embora. Beleza, não é um cliente que está com o perfil da sua empresa. E isso aí
Só se você começa a atender um cliente que não vai de encontro com seus princípios, os valores, ele só vai te dar prejuízo. A organização que vocês buscam para a oficina mecânica e o lucro É não só vai coar, chegar tá, Ale? Opa, desculpa. certinho. Certinho. Então, beleza. Falei alguma coisa errada aqui? Não, tudo certo. Então tá. Aí, Du, eu expliquei aqui enquanto estava fora que você entender esse perfil e objeção do cliente, às vezes é até bom. Se você tentou ali, beleza, o cliente veio atacar, vamos tentar contornar essa objeção, o que, que ele está falando. Ah, só que aí você viu que o cliente não é aquele cliente que realmente tem um potencial de te ajudar, pode mandar ele embora, que você vai tomar prejuízo, ao invés de querer, não, vou dar desconto, vou fazer aquilo outro, não, pode trazer que eu faço. Não, cara, você pensa nisso, todo mundo tem que ganhar. Você tem que ganhar como dono de oficina e você não tem que ganhar só o dinheiro, você tem que ganhar a paz de ter um negócio que está funcionando. Não adianta nada. E Tu, só para a gente continuar o assunto aqui, então, quando a gente entende isso, deu para entender que o maior benefício de você identificar as objeções é isso, você poder tirar o melhor lucro no melhor tempo para você, porque aquele cliente é um cliente que vai retornar, não é um cliente que vai dar prejuízo. Certo? Então vamos lá, deixa eu só complementar Breve. com um ponto, Aí, William. aí eu só queria que você terminasse depois falando assim, explicando para a gente. Depois que você aprendeu a contornar essas objeções, que começou a expulsar os clientes que vinham só para querer sugar você e não ia dar lucro, que só ia dar problema, qual foi o percentual de rejeição de estimativa de reparo que você tem? Muito bem, então vamos lá. O que acontece? Só complementando, eu vou finalizar aí, né, mostrando a respeito disso daí. Então, o que acontece? Quando o cliente, né, ele fala que está caro, então, assim, existem várias barreiras ali por trás. Tem que tomar muito cuidado, tá? Quando perceber que é um cliente potencial para você não perder esse lance do tá caro, você tem que começar a mostrar para ele que simplesmente assim, o foco já não está mais em nós. O foco já não está mais em nós. Se eu focar no meu serviço, na minha oficina, aquele cliente, de uma certa forma, eu vou estar afastando ele. Eu tenho que trazer a consciência muito clara de que assim, ele entrou em contato com nós para a busca de uma solução. E aí sim a gente vai mostrar para ele, vai trazer a luz, vai virar o espelho, o foco para ele, diante da necessidade dele. Então, assim, aí, Eduardo, mas como assim? Como eu vou fazer isso para o meu cliente? No caso, quando o cliente fala que está caro e outras certas, entra um ponto que é crucial. É o ponto-chave da oficina mecânica, que é a confiança. Então, assim, o cliente que deixa o carro com você, ele deixa porque ele confia em você, confia na sua oficina. Então, quando existe essa situação da objeção, é porque, de uma certa forma, gerou uma desconfiança. A desconfiança não significa só uma ofensa. A desconfiança do exemplo que eu citei, como a concessionária é mais confiável do que uma oficina independente. É o que ela tem na mente dela. Então você vai mostrar com argumentos que, no caso, a necessidade que ela tem, você está mostrando para ela. Tanto que assim, eu falei assim, ela falou, nossa, mas tem um monte de coisa que eu troquei nas outras revisões da concessionária. Parece até que não foi trocado, eles me cobraram, mas parece até que não foi cobrado. Aí eu fiz assim, eu não falei mal da concessionária. Eu só mostrei para ela assim, por exemplo, o filtro de ar do motor do seu carro, né? No aspecto que ele está aqui, nós donos de oficina, nós que somos técnicos, nós sabemos quando é um filtro que está ali a 10.000 km, que roda na cidade, que pega o trânsito, você sabe. Por exemplo, você pega um filtro que ele está altamente com excesso de resíduos de sujeira. Aquele filtro não está ali só a 10.000 km. Mas eu não posso falar para ela que talvez eles não tenham trocado, tenham cobrado dela. Por quê? Porque a confiança dela naquele momento é maior na concessionária do que na oficina independente. E ali eu falei assim, ó, os vídeos explicativos que eu mostrei para você é o que o seu carro necessita. Aí ela, agora, na concessionária, eles passam esse tipo de relatório para você
Não, nunca me passaram foto assim. Então, né? Aí eu entrei na parte psicológica. Como eu atendo muitas pessoas aí onde você trabalha, e assim, eles têm uma confiança muito grande aqui na Tagma, né? Isso que eu estou passando para você é uma informação do seu veículo. Eu estou trazendo só. Eu estou sendo, assim, eu estou servindo você com informações do que o seu carro precisa. Então, por isso que o pessoal aí tem uma confiança muito grande na Tagma, né? E você sabe como funciona hoje, né? Contra fatos não há argumento. Então, assim, eu só estou servindo para você, né, o estado que está o seu veículo. Aí ali ela já começou continuando, né, amolecendo, amolecendo, amolecendo. E ali, graças a Deus, veio a fechar. Então, assim, a confiança, dependendo do que você fala, o que você faz, ou a sua linguagem corporal, se você estiver atendendo o cliente pessoalmente, já de uma certa forma vai trazer para ele que ele vai ficar cada vez mais desconfiado, mas não é desconfiado ao ponto de você vai fazer coisa errada, de que você vai enganar ele, de que você. Não. É a desconfiança normal de quando você vai consumir um conteúdo, um produto, né, do qual você tem o interesse. Acho que o ponto principal, William, da objeção é você tirar o foco da oficina, tirar o foco seu e virar o foco para o cliente, porque foi ele que procurou a nós com uma necessidade. Então, assim, você mostrar essa necessidade para ele fica muito claro. Ele não entendeu, não compreendeu, não gaste energia. Faça a sua parte. Busque o conhecimento, entenda de pessoas, cuide bem, né? Cria todo aquele ambiente para que você se torne atrativo. Quando a oficina mecânica recebe uma indicação, ele já vem ali com uma porcentagem muito grande de aprovação, né, do orçamento, porque assim, uma pessoa indicou, ela faz, eu tenho, né, os meus questionamentos, ela faz ali, eu vou levar ali. Ainda é o ponto muito forte da oficina mecânica, a indicação, né? A internet, ela nos ajuda, né, a contornar objeções. Olha só, William, a gente está trazendo informações importantíssimas aqui, mas eu não esqueci do que você pediu para eu finalizar lá. A internet, ela ajuda a quebrar objeções. Se você, dono de oficina, montar ali um site bacana, se a sua empresa tiver bem ranqueada no Google, tiver bons comentários lá dos seus clientes e você tiver uma rede social ali, vamos colocar aqui um Instagram, um Facebook, e você tiver um conteúdo bacana, relevante para sanar as dúvidas e mostrar o que é que você tem a oferecer para o seu cliente ali que está necessitando, simplesmente o que vai acontecer? Isso daí vai derrubando objeções. A gente cria, né, caminhos para que o cliente, quando chegar até você, até o dono da oficina, ele já chega já sem objeção, entendendo. Ou através do que ele vai ver, ele também já entender que ali talvez não seja a oficina para ele, né? E aí ele vai procurar. Mas pelo menos a internet tem ajudado muito a Tagma, né, nesse quesito. O cliente já chega aqui praticamente com o orçamento aprovado. Para finalizar, baseado em cima do que o William falou, William, eu vou falar, eu tenho duas falas, tá? Uma é o seguinte: como desde lá de trás eu iniciei a Tagma precisando de clientes, né? Porque eu comprei uma oficina quebrada, que é, de uma certa forma, pela falta do conhecimento, me enganaram de que tinha um faturamento e não existiu faturamento. Praticamente a gente comprou uma oficina que existia um faturamento, da noite para o dia não tinha faturamento e a gente teve que correr atrás de cliente. Então, eu sempre valorizei muito essa questão, né? De uma certa forma inconsciente, de contornar uma objeção, porque eu precisava muito do cliente, porque eu não tinha cliente. Então, eu precisava muito. Então, eu já tinha, de uma certa forma, inconsciente, a questão do contornar a objeção para que o cliente fizesse o serviço. Porque eu precisava, é claro isso, se a empresa não tivesse cliente, não ia fechar. Mas eu utilizava os argumentos errados do contorno de objeção, como diminuir o valor de mão de obra, que é um crime, né? Reduzir, entregar muito mais para o cliente, e o cliente às vezes não me valorizar, e eu acabei educando ele de forma errada. Mas ali eu já estava trabalhando uma objeção, né? Mas, então, assim, a porcentagem de mudança, né, a partir do momento que eu busquei mais o conhecimento, assim, eu sempre tive um índice de reprovação muito pequeno e um índice de aprovação muito grande. Mas as oficinas, né, que participam da mecânica da mente
que de uma certa forma tinha um índice de rejeição, uma porcentagem até consideravelmente aí, né, ruim, porque estava perdendo o cliente ali no momento, aplicando, né, essa forma de contornar a objeção, cuidar do cliente, entregar mais para o cliente, ou mostrar, ou entregar mais para o cliente. A gente acha que já teve um podcast que a gente já falou sobre isso. O que é entregar mais para o cliente? Eu acho que o simples fato de você, quando o cliente chegar, você se levantar, se dirigir a ele, dar uma atenção legal, você já está entregando para o cliente um valor para ele ali, que é o valor do quê? Da sua atenção, do seu tempo, do seu respeito, da sua dedicação. E isso vale, ó, muito. Vale muito. Quem é que não gosta de ser bem atendido? Quem é que não gosta de ser bem recebido quando você chega num local? Quando você é mal recebido, você não fica com vontade de dar meia volta e ir embora? Sim. Então, assim, aí a porcentagem, William, da Tagma, por conta da minha necessidade, né? Sempre ali a margem de reprovação foi pequena, porque eu sempre, né, contornei objeções pela uma necessidade que eu tinha, mas aqueles clientes, aquelas oficinas que perdem muito cliente, já tem reduzido praticamente aí para uma porcentagem mínima, porque não dá para você zerar isso, não tem como, né? Você não consegue agradar todo mundo, não consegue, não tem como. E simplesmente pelo fato que eu falei, tem muitos clientes que às vezes não valorizam o seu serviço, então não vale a pena você gastar energia. Mas assim, consideravelmente aí o índice de rejeição aí para contornar a objeção é uma porcentagem aí de melhoria aí, por exemplo, eles atendiam 80% dos clientes que passavam pela oficina. Já automaticamente subiu para 90 a 95% de aprovação das estimativas. Então reduziu a quantidade aí de perdas, né, contornando, entendendo que aquilo que o cliente está passando, né, é uma objeção, é um obstáculo, e ele contorna e consegue atingir o objetivo. Edu. E só para a gente ir caminhando para o finalzinho aqui do podcast de hoje, mostra para os donos de oficina qual que é o caminho que ele deve começar a buscar para entender qual que é a real objeção desse cliente. Por exemplo, eu sei que teve um dia que você estava contando uma história para a gente, não foi num podcast não, de uma cliente que não fechou, que a Luana estava conversando com ela. Como que você ensina os alunos, como você ensina a Luana, que é quem está tratando bastante de estimativa aí, a começar a identificar as objeções do cliente para poder fechar esse serviço? Tá, muito bem. Então, aí no caso, né, é instruído. Primeiramente, a gente tem que entender, William, que é muito importante o não ou o tá caro para o dono de oficina. Isso daí, assim, é muito bom. Nossa, Eduardo, você é louco? Porque o sim, você só receber sim é muito fácil, é muito bom. Agora, quando você recebe um não, ativa gatilhos de rejeição. Então, assim, você tem que entender o que é que está por trás daquilo. Então, meu, quando é bom você treinar? Quando você está numa situação de adversidade. Então, assim, o que eu ensinei para a Luana, Luana, é no não que você vai aprender a chegar ao sim. Não é no sim, né? Porque toda a estrutura montada na Tagma tá muito forte para você chegar ao sim. Então, assim, como o nosso índice, né, de aceitação é muito grande, então fica fácil, né? Sabe aquele negócio? Só que assim, eu nunca deixo de ter atenção para isso, porque se eu achar, nossa, eu sou muito bom nisso, tá? Todo mundo aprova, porque aí é onde acontece a minha ruína. Mas é no não. Quando eu tomo um não, aí assim eu tomo bastante cuidado para contornar aquilo, porque assim, o valor que eu cobro justo da Tagma, se for analisar o valor de mercado, ele é mais alto. Mas eu preciso mostrar para o cliente o porquê que, de uma certa forma, eu estou entregando esse valor para ele e ele vale a pena ele fazer o serviço na Tagma. Então, assim, já começa por aí. Então, como que o dono de oficina começa a aprender sobre contornar a objeção, né? É justamente entendendo, né, que os tempos mudaram. Isso daí é clássico. O cliente de ontem é diferente do cliente de hoje. Esse se tem que ter na sua consciência. Cliente lá de trás, quando não existia internet, é diferente do cliente quando começou a ter internet, que é diferente do cliente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e cliente dos dias de hoje. Então, essa mudança aí
tem todo aí, precisa que você tenha, sem dúvida nenhuma, aí uma preparação. Então, o primeiro passo aí, né, é trazer essa consciência. O segundo, preparação. Você tem que se preparar. Vai ter que consumir conteúdo voltado justamente para quê? Para que você entenda a respeito de pessoas, né, e entender acerca disso. Hoje, eu já vi aqui na Tagma, acontece muito pouco isso, né, mas eu já presenciei clientes que na minha frente abriu assim: pô, mas eu tô vendo aqui no Mercado Livre aqui que a peça, você tá cobrando 3 vezes mais o valor da peça. Tipo, o tom que às vezes o cliente está mostrando parece que você está roubando ele. E às vezes o cliente ele pode ficar com essa sensação também, com esse sentimento. Aí você vai explicar. É, essa peça, essa peça aqui, ela tem nota fiscal? É a marca? Será que ela é falsificada? Será que ela é verdadeira? Aí você vai toda aquela preparação para você mostrar para o cliente, né? E aí, se você conseguir, né, mostrar, por exemplo, por isso que eu falo, quando a gente vira o holofote, não para nós, mas para o cliente, fala assim: você tem coragem de colocar uma peça falsificada no seu carro e você andar numa estrada com a sua família dentro? Você vai se sentir seguro? Você viu, não tá, o foco não tá mais nem no Eduardo, nem na minha vontade de querer o dinheiro dele. Tá relacionado a ele. Oficina presta serviço, não é para nós, é para ele. Nós somos remunerados por entregar o nosso melhor para o nosso cliente, mas o maior beneficiado é ele. Por isso que eu falo que o foco no cliente ele é extremamente importante. Fala assim, eu não colocaria uma peça, eu não coloco peça de procedência duvidosa. Por exemplo, você saber que se uma carreta roubou os pneus e o cara vier vender pneu para você, pô, pneu, né, tá altíssimo. Eu acabei de colocar 4 pneus no meu carro aqui, foi uma fortuna. Mas assim, eu fui lá, comprei num local parceiro nosso, com nota fiscal, tudo certinho, ele montou. Então, assim, eu tô tranquilo que eu fiz a minha parte. Eu tô plantando correto em fazer o que é correto. Então, o que nós, donos de oficina, principalmente esses que estão aqui, eles não são donos de oficina que enganam ninguém, são honestos, são dedicados, são trabalhadores, ó, mesmo em meio a tantas coisas aí, você quer entregar o melhor para o seu cliente. Então, assim, a gente precisa trazer a informação e ter a consciência que o foco não está em nós, está nele. Se ele colocar uma peça ruim, uma peça de baixa qualidade, ele vai gastar 2 vezes mais, ou 5 vezes mais, ou dependendo da situação, se trouxer uma consequência maior, vai ficar extremamente muito mais do que 2, 3, 5, 10 vezes. Já pensou por conta de uma peça ruim você danificar o seu motor? E aí, dependendo do que acontecer, você tem que substituir o motor, porque já não dá mais reparo. Tem que entender que o foco está no cliente. Já que ele tem essa objeção, está faltando um pouco da confiança, a gente só vai mostrar para ele trazer clareza. Eu vou tomar café com o meu time, porque eu estou com Só fome, e antes de foi você muito ir, bom. só antes, vamos terminar com a frase do dia. Não vem, só não pode ser, não coloque vela cara, ou não coloque vela barata, que senão o motor de R$ 40 da vela vai virar 5 mil só para arrumar, né, o cabeçote. Eu acho que assim, acho que a reflexão aí a respeito, né, da objeção é o que a Bíblia diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, se muitos donos de oficina sofrem, né, por conta de, às vezes, você perder o cliente ou você, de uma certa forma, é pela falta do conhecimento. Então, vamos buscar o conhecimento aí. É assim, questão de 1 hora que você colocar lá no YouTube, lá, tipo, como contornar objeções em vendas. Meu, você vai ter um grande aprendizado aí para você. Esse é o início, né? Tem um livro, né? Um livro que chama Objeções. Ali ensina muito, né? Sobre contornar isso daí. Então, quando você está mais preparado, se você faz um diagnóstico de injeção direta com precisão, é porque você treinou, você tem as ferramentas certas, você sabe o que é o necessário para um passo a passo para chegar no diagnóstico assertivo, para passar ali a estimativa para o seu cliente. Agora, se preparar também para contornar uma objeção não custa caro, né? E pode aí de uma certa forma ajudar o cliente e ajudar a empresa. Então, é a busca aí. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos atrás dele, que é muito importante.
É isso, gente. A gente encerra mais essa semana esse podcast, querendo agradecer a vocês. E quem tiver dúvida e quiser falar de algum assunto, manda aí nos comentários que a gente está sempre aberto a sugestões. A gente vai se organizando aqui. Semana passada a Shirley pediu, essa semana a gente atendeu. Isso aí. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe esse restante de semana, né? E que você comece a ter um olhar diferente aí, continuar com a gente, que tem muita coisa boa aí, certo? Eu não quero só que os alunos da Mecânica da Mente desfrutem das melhorias, mas assim, tanto que a gente está deixando aberto aqui essas lives, né? Trazendo conhecimento aí. Então, por favor, a gente está entregando isso daí com muito amor e carinho para que você mude os resultados da sua oficina hoje. Certo? Isso aí. Valeu, muito obrigado, Deus Obrigado, abençoe, bom ótimo dia.